Fala, claquetinhas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é muito especial, porque vocês vão assistir a uma coisa que normalmente ninguém vê. Hoje eu vou abrir as portas dos bastidores e mostrar como nasceu um dos projetos mais importantes do canal, o quadro Doutor Doença Explica. Muita gente imagina que um quadro simplesmente aparece pronto, como se alguém tivesse uma ideia e, no dia seguinte, tudo já estivesse organizado. Mas não foi assim. Antes mesmo da primeira postagem na comunidade, antes das sugestões de doenças, antes do sorteio e antes dos episódios começarem, nós fizemos uma reunião muito importante. E hoje vocês vão assistir exatamente essa reunião. Nela participaram 5 pessoas muito importantes para esse projeto. Eu, o José Daniel, o Coelhão, o detetive Antônio Manuel e, claro, o Doutor Doença. Essa reunião aconteceu para planejarmos cada detalhe do quadro. Nós queríamos criar um projeto organizado, divertido, educativo e que permitisse a participação das claquetinhas desde o primeiro episódio. Mas tem um detalhe muito importante que vocês precisam saber antes da reunião começar. Durante essa reunião, cada personagem vai apresentar apenas uma sugestão por vez. Depois que a sugestão for apresentada, quem vai decidir se ela entra ou não no quadro não sou eu. Também não será o José Daniel. Nem o Coelhão. Muito menos o detetive Antônio Manuel. Quem vai tomar essa decisão será o Doutor Doença. E o motivo é muito simples. Ele será o apresentador oficial do quadro. Então faz todo sentido que seja ele quem analise cada proposta e diga se ela realmente combina com o objetivo do programa. Pode acontecer de ele aprovar uma sugestão imediatamente. Pode acontecer de ele pedir alguma mudança. Ou até mesmo dizer que aquela ideia não combina com o quadro. Tudo isso faz parte do planejamento. Outra coisa importante, o detetive Antônio Manuel também terá uma missão muito especial. Mas ela só acontecerá no final da reunião. Enquanto todos estarão apresentando sugestões, o detetive ficará apenas observando e prestando bastante atenção. Quando todas as ideias forem apresentadas, ele começará a fazer perguntas sobre possíveis situações que podem acontecer durante o quadro. E, novamente, quem responderá a cada uma dessas perguntas será o Doutor Doença. Ou seja, hoje vocês não vão assistir apenas a uma conversa. Vocês vão acompanhar como um projeto vai sendo construído passo a passo. Cada sugestão apresentada aqui ajudará a formar a estrutura oficial do Doutor Doença Explica. Então preparem pipoca, sentem-se confortavelmente e acompanhem essa reunião do começo ao fim. Tenho certeza de que, quando ela terminar, vocês vão entender por que esse quadro foi planejado com tanto carinho. Então, sem mais enrolação, está oficialmente aberta a reunião de planejamento do quadro Doutor Doença Explica. Muito bem, pessoal. Antes de começarmos oficialmente esta reunião, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, Abner Tube. Obrigado, José Daniel. Obrigado, Coelhão. Obrigado, detetive Antônio Manuel. A presença de cada um aqui será muito importante para construirmos um quadro organizado e útil para as claquetinhas. Como vocês já sabem, o objetivo desta reunião é planejar completamente o novo quadro do canal, chamado Doutor Doença Explica. Esse quadro terá uma responsabilidade muito grande. Nosso objetivo não será apenas falar sobre doenças. Nós queremos ensinar, esclarecer dúvidas, orientar e levar conhecimento de uma maneira simples, respeitosa e fácil de entender. Por isso, tudo o que for decidido hoje precisa ser pensado com bastante cuidado. Agora, antes de ouvirmos qualquer sugestão, eu preciso explicar como esta reunião funcionará. A primeira regra é bem simples. Cada participante apresentará apenas uma sugestão por vez. Isso significa que ninguém apresentará todas as suas ideias de uma única vez. Vamos discutir uma proposta por etapa. Assim conseguirmos analisar cada ideia com calma antes de passar para a próxima. A segunda regra é muito importante. Quem apresentar uma sugestão não decidirá sozinho se ela fará parte do quadro. A decisão final será minha. Não porque eu queira mandar em ninguém,
Mas porque eu serei o apresentador oficial do Doutor Doença Explica. Então preciso avaliar se cada proposta realmente combina com o objetivo do programa. Quando uma sugestão for apresentada, eu poderei fazer uma destas três coisas. Primeira, aprovar imediatamente. Segunda, pedir algum ajuste para melhorar a proposta. Ou terceira, não aprovar, caso eu considere que ela não combina com o quadro. E quero deixar uma coisa muito clara. Se alguma sugestão não for aprovada, isso não significa que ela seja uma ideia ruim. Significa apenas que talvez ela não seja adequada para este projeto específico. Outra regra importante. Durante a apresentação das sugestões, os outros participantes apenas ouvirão. Nós não faremos debates entre todos a cada nova proposta. Isso evitará que a reunião fique muito longa e nos ajudará a manter a organização. Agora vamos falar sobre o papel do nosso detetive Antônio Manuel. Detetive, durante toda a reunião, eu gostaria que o senhor apenas observasse atentamente tudo o que for decidido. Anote mentalmente qualquer dúvida ou possível problema que encontrar. Quando terminarmos todas as sugestões, o senhor terá um momento exclusivo para fazer suas perguntas. Responderei cada uma delas com calma. Assim poderemos verificar se existe alguma falha antes do quadro começar oficialmente. Acredito que esse método tornará nosso planejamento muito mais seguro e organizado. Também peço que todos mantenham o respeito durante a reunião. Toda sugestão será ouvida com atenção. Toda decisão será explicada. E todas elas terão apenas um objetivo: criar o melhor quadro possível para as claquetinhas. Muito bem. Agora que as regras foram explicadas e todos já sabem como esta reunião funcionará, podemos começar oficialmente nosso planejamento. Abner Tube, como criador deste projeto, gostaria que o senhor apresentasse a primeira sugestão da reunião. Muito obrigado, Doutor Doença. Bom, como fui convidado para apresentar a primeira sugestão desta reunião, gostaria de começar justamente pelo início de tudo. A minha primeira sugestão é que, sempre que uma nova temporada do quadro começar, nós façamos um vídeo oficial anunciando essa nova temporada para as claquetinhas. Nesse vídeo, nós explicaríamos que uma nova etapa do Doutor Doença Explica está começando e convidaríamos todos os inscritos a participarem desde o primeiro momento. Acho que isso é importante porque evita que alguém descubra o quadro já no meio da temporada. Assim, todos terão a mesma oportunidade de acompanhar o projeto desde o início. Além disso, esse anúncio cria expectativa, informa as novidades e prepara as claquetinhas para tudo o que acontecerá durante a temporada. Essa é a minha primeira sugestão para a estrutura oficial do quadro. Agora gostaria de saber a sua opinião, Doutor Doença. Muito boa sugestão, Abner Tube. Depois de analisar cuidadosamente a sua proposta, minha resposta é sim. Eu aprovo essa sugestão para a estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. O motivo é bastante simples. Quando um projeto começa sem um anúncio oficial, muitas pessoas podem nem perceber que uma nova temporada foi iniciada. Já um vídeo de apresentação informa as claquetinhas sobre o que está chegando, desperta a curiosidade e permite que todos acompanhem o quadro desde o primeiro episódio. Além disso, considero importante explicar logo no início que aquela temporada será construída junto com os inscritos. Isso faz com que eles entendam que a participação deles será essencial para o funcionamento do projeto. Sendo assim, esta sugestão passa a fazer parte oficialmente da estrutura do quadro. Parabéns pela proposta, Abner Tube. Agora podemos seguir para a próxima sugestão da reunião. Muito obrigado, Doutor Doença. Fico muito feliz em saber que a minha primeira sugestão foi aprovada e fará parte oficialmente da estrutura do Doutor Doença Explica. Isso me deixa ainda mais animado para continuar contribuindo com ideias para este projeto. Agora gostaria de apresentar a minha segunda sugestão. Depois que a nova temporada for anunciada oficialmente, eu sugiro que seja feita uma postagem na comunidade do canal exclusivamente para as claquetinhas enviarem sugestões de doenças. Nessa postagem, explicaremos todas as regras de participação de forma clara e organizada.
Cada inscrito poderá comentar apenas uma doença que gostaria de ver explicada durante a temporada. Acho importante limitar a apenas uma sugestão por pessoa para que todos tenham as mesmas oportunidades de participar. Além disso, acredito que utilizar a comunidade do canal deixará tudo mais organizado e facilitará a leitura das sugestões antes do sorteio. Essa é a minha segunda sugestão para a estrutura oficial do quadro. Gostaria de saber qual é a sua opinião, Doutor Doença. AbnerTube, depois de analisar cuidadosamente a sua segunda sugestão, minha resposta é, mais uma vez, sim. Eu aprovo essa proposta para a estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. Na minha opinião, utilizar a comunidade do canal é a melhor forma de permitir a participação das claquetinhas. Assim, todas as sugestões ficarão reunidas em um único lugar, facilitando a organização antes do sorteio. Também concordo plenamente com a regra de permitir apenas uma doença por inscrito. Essa regra garante igualdade entre todos os participantes. Se uma mesma pessoa pudesse comentar várias doenças, ela teria mais chances de influenciar a lista final, enquanto outros inscritos participariam apenas uma vez. Dessa forma, cada claquetinha terá exatamente a mesma oportunidade de contribuir para a temporada. Além disso, a postagem na comunidade permitirá que todos acompanhem as sugestões enviadas e sintam que estão ajudando a construir o quadro desde o início. Sendo assim, declaro esta segunda sugestão oficialmente aprovada e incorporada à estrutura do Doutor Doença Explica. Minha vez de apresentar uma sugestão para a estrutura oficial do quadro. Pensando na organização da temporada, acredito que precisamos definir um momento exato para encerrar o período de sugestões das claquetinhas. Por isso, a minha sugestão é que a postagem da comunidade permaneça aberta até receber 50 sugestões válidas de doenças. Assim que esse número for alcançado, o período de participação será encerrado oficialmente. Acho importante estabelecer esse limite para que possamos iniciar a próxima etapa do planejamento sem atrasos. Além disso, as claquetinhas saberão exatamente qual é o objetivo da postagem e poderão acompanhar quantas sugestões já foram enviadas. Também acredito que, ao definir um número fixo, evitamos que algumas temporadas tenham poucas doenças e outras tenham um número exageradamente grande, mantendo tudo equilibrado e bem organizado. Na minha opinião, 50 sugestões representam uma quantidade suficiente para formar uma temporada completa e garantir bastante variedade nas doenças que poderão ser sorteadas. Essa é a minha sugestão para a estrutura do quadro Doutor Doença Explica. Gostaria de ouvir a sua análise, Doutor Doença. José Daniel, depois de analisar atentamente a sua sugestão, minha decisão é sim. Eu aprovo oficialmente essa proposta para a estrutura do quadro Doutor Doença Explica. O motivo é bastante claro. Todo projeto precisa ter um período de início e um período de encerramento para cada etapa. Se deixássemos a postagem aberta por tempo indeterminado, nunca saberíamos exatamente quando começar a organizar as doenças e preparar o sorteio. Ao estabelecer o limite de 50 sugestões válidas, conseguimos organizar o trabalho de forma muito mais eficiente. Também concordo que essa quantidade oferece uma boa variedade de doenças, permitindo que a temporada seja rica em conteúdo sem ficar desorganizada. Além disso, as claquetinhas poderão acompanhar o progresso das sugestões e saber exatamente quanto falta para que o sorteio aconteça, aumentando a expectativa de todos. Portanto, considero esta uma excelente proposta para manter o quadro organizado do começo ao fim. Sendo assim, declaro a sua sugestão oficialmente aprovada e integrada à estrutura do Doutor Doença Explica. Parabéns pela excelente ideia, José Daniel. Muito obrigado, Doutor Doença. Fico muito feliz em saber que a minha primeira sugestão foi aprovada. Acredito que definir um limite de sugestões realmente ajudará a manter cada temporada organizada. Agora gostaria de apresentar a minha segunda sugestão. Depois que o período de sugestões for encerrado e tivermos as 50 doenças válidas, eu proponho que todas elas sejam reunidas em uma única lista oficial. Em seguida, essas doenças serão conferidas e organizadas cuidadosamente antes do sorteio. Dessa forma, evitamos qualquer confusão durante a próxima etapa e garantimos que todas as sugestões válidas tenham a mesma oportunidade de serem sorteadas.
Também acho importante verificar se não existe nenhuma doença repetida na lista. Caso 2 ou mais claquetinhas tenham sugerido a mesma doença, ela aparecerá apenas uma vez na lista oficial, mantendo tudo bem organizado. Na minha opinião, essa etapa é fundamental para que o sorteio aconteça de maneira clara, justa e sem erros. Essa é a minha segunda sugestão para a estrutura oficial do quadro Doutor Doença Explica. Gostaria de saber a sua análise, Doutor Doença. José Daniel, depois de analisar cuidadosamente a sua segunda sugestão, minha resposta é novamente sim. Eu aprovo oficialmente essa proposta para a estrutura do quadro Doutor Doença Explica. Na minha opinião, a etapa de organização das doenças será uma das mais importantes de toda a temporada. Antes de realizar qualquer sorteio, precisamos ter certeza de que todas as sugestões válidas foram registradas corretamente. Também concordo plenamente com a verificação de doenças repetidas. Se várias claquetinhas sugerirem a mesma doença, ela deverá aparecer apenas uma vez na lista oficial. Isso evita duplicações e mantém o sorteio equilibrado e justo para todos. Além disso, organizar as 50 doenças em uma única lista facilitará muito a preparação da roleta e reduzirá a chance de erros durante o sorteio. Considero essa uma excelente medida de organização e transparência para o quadro. Sendo assim, declaro a sua sugestão oficialmente aprovada e integrada à estrutura do Doutor Doença Explica. Parabéns novamente, José Daniel. Sua proposta ajudará bastante a manter o projeto bem organizado antes da etapa do sorteio. Muito obrigado, Doutor Doença. Fico muito satisfeito em saber que mais uma das minhas sugestões foi aprovada para fazer parte da estrutura oficial do Doutor Doença Explica. Acredito que organizar todas as doenças antes do sorteio realmente deixará o quadro muito mais claro e bem planejado. Agora gostaria de apresentar a minha última sugestão. Depois que o sorteio for realizado e as doenças dos primeiros episódios forem definidas, eu proponho que o canal faça uma divulgação oficial do resultado. Nessa divulgação, as claquetinhas poderão ver exatamente quais doenças foram sorteadas e em qual episódio cada uma será explicada. Na minha opinião, isso é muito importante porque mantém todos os inscritos informados e aumenta a expectativa para os próximos vídeos. Além disso, quem sugeriu uma das doenças sorteadas poderá saber antecipadamente quando ela aparecerá no quadro. Acho que essa divulgação também demonstra organização e transparência, permitindo que todos acompanhem cada etapa da temporada. Essa é a minha terceira e última sugestão para a estrutura oficial do Doutor Doença Explica. Gostaria de saber a sua opinião, Doutor Doença. José Daniel, após analisar cuidadosamente a sua terceira sugestão, minha resposta é sim. Eu aprovo oficialmente essa proposta para a estrutura do quadro Doutor Doença Explica. Na minha opinião, divulgar o resultado do sorteio é uma etapa extremamente importante. As claquetinhas participaram enviando suas sugestões e, por isso, tenho o direito de saber quais doenças foram selecionadas para os próximos episódios. Também considero uma excelente ideia informar em qual episódio cada doença será explicada. Dessa forma, os inscritos poderão acompanhar a programação da temporada e criar expectativa para o episódio que mais desejam assistir. Além disso, essa divulgação demonstra transparência e organização. Todos poderão confirmar que o sorteio foi realizado e conhecer a ordem dos episódios antes mesmo da publicação dos vídeos. Isso também valoriza a participação das claquetinhas, principalmente daquelas que sugeriram uma das doenças sorteadas. Portanto, considero sua proposta muito bem planejada. Sendo assim, declaro a sua terceira sugestão oficialmente aprovada e incorporada à estrutura oficial do Doutor Doença Explica. Parabéns, José Daniel. Suas 3 sugestões contribuíram significativamente para tornar este quadro mais organizado e transparente para todos. Muito obrigado, pai. Agora chegou a minha vez de apresentar uma sugestão para a estrutura oficial do Doutor Doença Explica. Pensando no futuro da temporada, acredito que não devemos realizar apenas um único sorteio. Por isso, a minha sugestão é que, depois que os 7 primeiros episódios forem publicados no canal, seja realizado um novo sorteio utilizando apenas as doenças que ainda não foram escolhidas. Dessa forma, a temporada continuará de maneira organizada e as claquetinhas continuarão acompanhando novos sorteios ao longo do projeto. Na minha opinião,
Isso deixa o quadro muito mais emocionante, porque os inscritos ficarão curiosos para descobrir quais doenças serão escolhidas na próxima etapa. Além disso, esse sistema evita que todas as doenças sejam definidas logo no início da temporada, mantendo a expectativa durante todo o desenvolvimento do quadro. Acredito que cada novo sorteio será um momento especial para as claquetinhas e ajudará a manter o interesse pelo projeto por muito mais tempo. Essa é a minha primeira sugestão para a estrutura oficial do Dr. Doença Explica. Gostaria de saber a sua opinião, pai. Coelhão, depois de analisar atentamente a sua primeira sugestão, minha resposta é sim. Eu aprovo oficialmente essa proposta para a estrutura do quadro Dr. Doença Explica. Na minha opinião, realizar um novo sorteio após a publicação dos 7 primeiros episódios é uma excelente maneira de manter a temporada organizada e interessante. Se definíssemos todas as doenças logo no início, parte da expectativa poderia desaparecer rapidamente. Com novos sorteios ao longo da temporada, as claquetinhas continuarão acompanhando o quadro com curiosidade para descobrir quais serão os próximos temas. Também concordo que esse método permite um planejamento mais tranquilo da produção dos episódios, pois trabalharemos em grupos menores de doenças por vez, sem perder a organização. Além disso, essa dinâmica mantém a participação das claquetinhas viva durante toda a temporada, já que muitas delas continuarão aguardando para saber quando a doença que sugeriram poderá ser sorteada. Considero esta uma excelente proposta para manter o entusiasmo do público e organização do projeto. Sendo assim, declaro a sua primeira sugestão oficialmente aprovada e integrada à estrutura oficial do Dr. Doença Explica. Parabéns, Coelhão! Sua ideia contribuirá para tornar a temporada ainda mais envolvente para todos. Muito obrigado, pai. Fico muito feliz por saber que a minha primeira sugestão foi aprovada para fazer parte da estrutura oficial do Dr. Doença Explica. Agora gostaria de apresentar a minha segunda sugestão. Depois que um novo grupo de doenças for sorteado e todos os episódios dessa etapa forem publicados, eu proponho que esse processo seja repetido exatamente da mesma forma. Ou seja, sempre que uma etapa terminar, realizaremos outro sorteio utilizando apenas as doenças que ainda não foram escolhidas, seguindo as mesmas regras e a mesma organização. Na minha opinião, repetir esse processo mantém o quadro padronizado e evita confusão durante toda a temporada. Além disso, as claquetinhas saberão exatamente como cada etapa funciona, porque todas seguirão o mesmo modelo. Acredito que essa repetição também facilitará a organização da produção dos episódios e tornará o quadro muito mais fácil de acompanhar. Essa é a minha segunda sugestão para a estrutura oficial do Dr. Doença Explica. Gostaria de saber a sua opinião, pai. Coelhão, depois de analisar cuidadosamente a sua segunda sugestão, minha resposta é sim. Eu aprovo oficialmente essa proposta para a estrutura do quadro Dr. Doença Explica. Na minha opinião, repetir o mesmo processo a cada etapa da temporada é uma excelente forma de manter a organização e a padronização do projeto. Quando um método funciona bem, o mais sensato é continuar utilizando esse mesmo método até que todas as doenças da temporada sejam explicadas. Também concordo que essa repetição facilitará a compreensão das claquetinhas. Depois de acompanharem a primeira etapa, elas já saberão exatamente como funcionarão as próximas, tornando toda a temporada muito mais fácil de acompanhar. Além disso, seguir o mesmo padrão diminui a possibilidade de erros durante a organização dos sorteios e da produção dos episódios. Considero essa uma proposta muito importante, pois ela garante continuidade e mantém o quadro organizado do início ao fim. Sendo assim, declaro a sua segunda sugestão oficialmente aprovada e incorporada à estrutura oficial do Dr. Doença Explica. Parabéns, Coelhão! Sua sugestão ajudará a manter toda a temporada consistente, organizado e fácil de acompanhar pelas claquetinhas. Muito obrigado, pai. Fico muito feliz em saber que mais uma das minhas sugestões foi aprovada para fazer parte da estrutura oficial do Dr. Doença Explica. Agora gostaria de apresentar a minha terceira e última sugestão desta reunião. Quando todas as 50 doenças da temporada forem explicadas e a temporada chegar oficialmente ao fim, eu proponho que uma nova temporada seja iniciada. Nessa nova temporada,
O canal fará uma nova postagem na comunidade convidando novamente as claquetinhas para enviarem outras 50 sugestões de doenças. Assim, o quadro poderá continuar por muito tempo, sempre trazendo novos assuntos e permitindo que mais inscritos participem. Na minha opinião, isso é muito importante porque existem centenas de doenças que podem ser explicadas. Limitar o quadro a apenas uma temporada faria com que muitas delas nunca fossem abordadas. Além disso, iniciar uma nova temporada dará oportunidade para que novas claquetinhas também participem, enviando sugestões diferentes das anteriores. Acredito que isso manterá o quadro sempre atualizado, educativo e interessante para todos. Essa é a minha terceira e última sugestão para a estrutura oficial do Doutor Doença Explica. Gostaria de saber a sua opinião, pai. Coelhão, depois de analisar cuidadosamente a sua terceira sugestão, minha resposta é sim. Eu aprovo oficialmente essa proposta para a estrutura do quadro Doutor Doença Explica. Na minha opinião, um bom projeto não deve terminar quando uma única temporada chega ao fim. Pelo contrário, ele deve continuar evoluindo e oferecendo novas oportunidades de participação para as claquetinhas. Também concordo plenamente com a ideia de abrir uma nova postagem na comunidade para receber outras 50 sugestões de doenças. Dessa forma, evitamos repetir a mesma lista de temas e damos espaço para que novos inscritos contribuam com suas próprias ideias. Além disso, a área da saúde está em constante evolução. Existem muitas doenças que podem ser estudadas e explicadas, e novas dúvidas surgem com o passar do tempo. Criar novas temporadas permitirá que o quadro permaneça sempre atualizado e continue cumprindo sua missão de ensinar de maneira simples, responsável e acessível. Considero esta uma excelente proposta para garantir a continuidade do projeto por muitos anos. Sendo assim, declaro a sua terceira sugestão oficialmente aprovada e incorporada à estrutura oficial do Doutor Doença Explica. Parabéns, Coelhão! Com essa proposta, o nosso quadro poderá continuar crescendo e levando conhecimento às claquetinhas temporada após temporada. Muito bem, pessoal! Antes de passarmos para a última etapa desta reunião, em que o detetive Antônio Manuel fará suas perguntas, gostaria de pedir licença por alguns instantes. Durante toda a reunião, ouvi atentamente cada sugestão apresentada por vocês. Todas foram muito importantes e contribuíram para a construção da estrutura do Doutor Doença Explica. No entanto, como apresentador oficial deste quadro, também gostaria de acrescentar 3 etapas que considero essenciais para o funcionamento completo da temporada. Essas 3 etapas complementarão todas as sugestões aprovadas até agora e passarão a fazer parte oficialmente da estrutura do programa. 1. Sorteio. A primeira etapa que desejo acrescentar ao sorteio. Depois que as 50 doenças estiverem organizadas corretamente, realizaremos um sorteio totalmente imparcial. Todas as doenças terão exatamente a mesma oportunidade de serem escolhidas. Durante esse sorteio serão selecionadas as 7 primeiras doenças que formarão a primeira etapa da temporada. Escolhi esse formato porque considero o sorteio a maneira mais justa de definir a ordem dos episódios. Assim, nenhuma doença receberá preferência sobre outra e todas terão a mesma chance de aparecer. Por esse motivo, declaro oficialmente que a etapa do sorteio fará parte da estrutura do quadro. 2. Episódios. A segunda etapa que desejo acrescentar são os próprios episódios. Cada episódio será dedicado exclusivamente à explicação de uma doença sorteada. Durante o programa, explicarei o que é a doença, suas possíveis causas, sintomas, formas de prevenção, tratamentos disponíveis e outras informações importantes. Além da explicação principal, o AbnerTube, José Daniel, Coelhão e o detetive Antônio Manuel poderão fazer perguntas relacionadas ao tema para ajudar as claquetinhas a compreenderem melhor o assunto. Caso existam perguntas dos inscritos nos comentários, elas também poderão ser respondidas. Ao final de cada episódio, farei um resumo dos principais pontos para reforçar o aprendizado. Dessa forma, cada vídeo será completo, educativo e fácil de acompanhar. 3. Encerramento da temporada. A terceira e última etapa que desejo acrescentar é o encerramento da temporada. Depois que todas as 50 doenças forem explicadas,
faremos um episódio especial de encerramento. Nesse momento, agradeceremos a participação das claquetinhas durante toda a temporada. Também faremos um resumo de tudo o que aprendemos ao longo dos episódios. E, por fim, anunciaremos quando será aberta a próxima postagem para receber novas sugestões de doenças para a temporada seguinte. Acredito que encerrar oficialmente cada temporada demonstra respeito por todos que acompanharam o projeto do início ao fim. Por isso, considero essa etapa indispensável. Muito bem. Agora que todas as sugestões foram apresentadas, todas as análises foram concluídas, e todas as etapas da estrutura oficial do Dr. Doença Explica foram definidas, podemos iniciar a fase final desta reunião. Detetive Antônio Manuel. O senhor acompanhou atentamente toda a nossa conversa. Este é o seu momento. Pode fazer a sua primeira pergunta. Muito bem, Doutor Doença. Durante toda esta reunião, permaneci em silêncio observando atentamente cada sugestão apresentada e cada decisão tomada. Confesso que a estrutura do quadro ficou muito bem organizada. No entanto, como detetive, meu trabalho é analisar possíveis situações que poderão acontecer quando o quadro começar oficialmente. Por isso, gostaria de fazer a minha primeira pergunta. Imagine a seguinte situação. Duas claquetinhas diferentes comentam exatamente a mesma doença na postagem de sugestões, ou até mesmo 3 ou 4 inscritos fazem a mesma sugestão. Nesse caso, como essa situação será resolvida? A doença será colocada várias vezes na lista oficial, aumentando as chances de ser sorteada. Ou ela aparecerá apenas uma única vez, independentemente da quantidade de pessoas que a sugeriram. Gostaria que o senhor esclarecesse essa dúvida, Doutor Doença, para que todos entendam exatamente como esse caso será tratado durante a organização da temporada. Excelente pergunta, Detetive Antônio Manuel. Essa é exatamente uma das situações que precisávamos prever antes do início oficial do quadro. A resposta é bastante simples. Se 2, 3, 4 ou até mesmo dezenas de claquetinhas sugerirem a mesma doença, ela aparecerá apenas uma única vez na lista oficial. Isso significa que a doença não terá mais chances de ser sorteada apenas porque foi sugerida várias vezes. O objetivo do sorteio é oferecer igualdade entre todas as doenças participantes. Por isso, durante a etapa de organização das sugestões, verificaremos cuidadosamente se existem doenças repetidas. Quando isso acontecer, manteremos apenas um registro dessa doença na lista oficial, eliminando as repetições. No entanto, vale destacar um detalhe importante. Mesmo que apenas um registro da doença permaneça na lista, nós poderemos reconhecer que aquela foi uma sugestão enviada por várias claquetinhas, demonstrando que aquele tema despertou bastante interesse entre os inscritos. Dessa forma, mantemos o sorteio justo, organizado e transparente para todos. Agradeço pela excelente pergunta, Detetive Antônio Manuel. Ela certamente ajudará as claquetinhas a compreenderem melhor como essa situação será resolvida. Muito obrigado pela resposta, Doutor Doença. Agora ficou completamente esclarecido que uma doença repetida não terá vantagem sobre as demais durante o sorteio. Na minha opinião, essa decisão mantém a igualdade entre todas as doenças sugeridas pelas claquetinhas e evita qualquer tipo de privilégio dentro da lista oficial. Fico satisfeito em saber que essa situação já foi prevista antes mesmo do quadro começar. Isso demonstra que esta reunião realmente está servindo para construir um projeto bem organizado. Agora, gostaria de fazer a minha segunda pergunta. Sabemos que o sorteio será uma das etapas mais importantes de toda a temporada, pois será ele quem decidirá quais doenças aparecerão nos próximos episódios. Por isso, gostaria de saber: como vamos garantir que o sorteio seja realmente justo? Como as claquetinhas poderão ter certeza de que todas as doenças terão exatamente a mesma chance de serem escolhidas? Existe alguma medida que será adotada para demonstrar que nenhuma doença recebeu vantagem durante o sorteio? Gostaria que o senhor esclarecesse essa dúvida para que todos compreendam como essa etapa funcionará e tenham total confiança no processo de escolha das doenças. Excelente pergunta, Detetive Antônio Manuel. Na minha opinião, um sorteio só pode ser considerado realmente justo quando todas as doenças participantes possuem exatamente a mesma chance de serem escolhidas. Por esse motivo,
Antes do sorteio, todas as doenças serão conferidas e organizadas cuidadosamente. Em seguida, cada uma delas será colocada uma única vez na roleta oficial do quadro. Isso significa que nenhuma doença terá mais espaço ou vantagem em relação às outras. Além disso, o sorteio será realizado de forma transparente, diante das claquetinhas, para que todos possam acompanhar exatamente como aconteceu a escolha das doenças. Assim, qualquer inscrito poderá verificar que o resultado foi definido pela própria roleta, sem qualquer interferência. Esse método garante igualdade, transparência e imparcialidade durante todo o processo. Portanto, posso afirmar que todas as doenças terão rigorosamente a mesma oportunidade de serem sorteadas. Agradeço pela sua pergunta, Detetive Antônio Manuel. Ela foi muito importante para esclarecer um dos pontos fundamentais da estrutura do Doutor Doença Explica. Muito obrigado pela resposta, Doutor Doença. Confesso que essa explicação me tranquilizou bastante. Saber que todas as doenças serão colocadas apenas uma única vez na roleta, e que o sorteio acontecerá de forma transparente diante das claquetinhas, demonstra que essa etapa foi planejada com bastante responsabilidade. Na minha opinião, isso aumenta a confiança dos inscritos e mostra que todos terão exatamente a mesma oportunidade de ver sua doença sendo escolhida. Parabéns pela organização dessa etapa. Agora, gostaria de fazer a minha terceira pergunta. Imagine a seguinte situação. Uma claquetinha lê as regras da postagem, mas, por distração ou empolgação, acaba comentando duas doenças diferentes em vez de apenas uma. Como essa situação será resolvida? As duas doenças serão aceitas, a segunda sugestão será desconsiderada, ou o comentário inteiro será invalidado por não seguir as regras. Gostaria que o senhor esclarecesse esse caso para que as claquetinhas saibam exatamente como agir e compreendam a importância de respeitar as regras de participação do quadro Doutor Doença Explica. Excelente pergunta, Detetive Antônio Manuel. Essa também é uma situação que pode acontecer, e por isso já definimos uma regra para manter a participação justa para todas as claquetinhas. Se um inscrito comentar duas doenças diferentes, apenas a primeira sugestão será considerada válida. A segunda doença será desconsiderada durante a organização da lista oficial. Tomamos essa decisão porque, desde o início da temporada, a regra será muito clara. Cada claquetinha poderá sugerir apenas uma doença. Assim, todos terão exatamente a mesma oportunidade de participar, sem que uma pessoa tenha mais influência do que outra na formação da lista. Também acredito que essa regra incentiva cada inscrito a pensar com calma antes de enviar sua sugestão, escolhendo a doença que realmente gostaria de ver explicada. Dessa forma, mantemos a igualdade, a organização e o respeito às regras do quadro. Agradeço pela excelente pergunta, Detetive Antônio Manuel. Ele esclarece uma dúvida que certamente poderá surgir entre as claquetinhas quando a nova temporada começar. Muito obrigado pela resposta, Doutor Doença. Agora ficou completamente claro como essa situação será tratada. Na minha opinião, considerar apenas a primeira sugestão do inscrito é uma decisão justa, pois todos os participantes seguirão exatamente a mesma regra desde o início da temporada. Também acredito que isso incentivará as claquetinhas a escolherem com bastante atenção qual doença realmente desejam ver explicada. Parabéns mais uma vez pela organização. Quanto mais esta reunião avança, mais percebo que o quadro foi planejado para ser justo, transparente e fácil de entender. Agora chegamos à minha quarta e última pergunta. Depois que o sorteio for realizado e as doenças forem escolhidas, como os inscritos vão saber qual episódio foi sorteado? Será publicada alguma informação mostrando a ordem dos episódios? As claquetinhas poderão descobrir antecipadamente em qual vídeo cada doença aparecerá. Ou elas só descobrirão quando o episódio for publicado no canal. Gostaria que o senhor esclarecesse essa última dúvida para que todos compreendam como funcionará a divulgação dos episódios, e saibam exatamente quando a doença que sugeriram será explicada. Excelente pergunta, Detetive Antônio Manuel. Na verdade, essa situação já foi prevista durante esta própria reunião. Depois que o sorteio for concluído, o canal fará uma divulgação oficial mostrando o resultado para todas as claquetinhas. Nessa divulgação, informaremos quais foram as doenças sorteadas e, principalmente,
em qual episódio cada uma delas será explicada. Dessa forma, ninguém precisará esperar sem saber quando sua sugestão aparecerá. As claquetinhas poderão acompanhar a programação da temporada com antecedência, criando expectativa para o episódio que mais desejam assistir. Além disso, essa divulgação demonstra transparência e organização, pois todos terão acesso às mesmas informações ao mesmo tempo. Considero essa etapa muito importante para manter os inscritos informados e valorizados, mostrando que as suas sugestões realmente fazem parte da construção do quadro. Agradeço pela sua última pergunta, Detetive Antônio Manuel. Com ela, acredito que conseguimos esclarecer todas as principais dúvidas sobre o funcionamento do Dr. Doença Explica e concluir o planejamento desta temporada com uma estrutura completa, organizada e transparente. Muito bem, pessoal. Depois de todas as sugestões apresentadas, depois de todas as análises realizadas, e depois de todas as perguntas respondidas pelo detetive Antônio Manuel, posso dizer, com muita satisfação, que a nossa reunião chegou oficialmente ao fim. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Abner Tube, muito obrigado pelas suas sugestões. Elas foram fundamentais para definir como uma nova temporada será anunciada e como as claquetinhas participarão enviando suas sugestões de doenças. José Daniel, agradeço pelas excelentes ideias relacionadas à organização da temporada. Graças às suas sugestões, conseguimos definir como será o encerramento das sugestões, a organização das doenças e a divulgação oficial dos resultados do sorteio. Coelhão, muito obrigado pelas suas contribuições. As suas propostas garantiram que o quadro tenha continuidade através de novos sorteios, da repetição organizada das etapas e da criação de novas temporadas no futuro. Detetive Antônio Manuel, também quero agradecer pelas perguntas feitas nesta reunião. As suas dúvidas permitiram esclarecer situações importantes que poderiam surgir durante o funcionamento do quadro. Isso demonstra que planejar um projeto não significa apenas criar ideias, mas também pensar nos possíveis desafios que poderão aparecer ao longo do caminho. Quero dizer também que fiquei muito satisfeito com o resultado desta reunião. Cada sugestão aprovada teve um único objetivo: criar um quadro organizado, justo, transparente e educativo para todas as claquetinhas. A partir deste momento, considero oficialmente definida a estrutura do Dr. Doença Explica. Agora sabemos exatamente como cada temporada funcionará, desde o anúncio inicial até o encerramento oficial. Isso nos dará muito mais segurança durante a produção dos episódios e permitirá que as claquetinhas acompanhem cada etapa com clareza. Muito obrigado pela confiança de todos. Declaro oficialmente encerrada esta reunião de planejamento do quadro Dr. Doença Explica. Nos vemos na estreia da temporada. Até a próxima. Bom, claquetinhas, chegamos ao final deste vídeo. Antes de tudo, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanhou esta reunião até aqui. Talvez alguns de vocês tenham pensado que criar um quadro como o Dr. Doença Explica fosse apenas ter uma ideia e começar a gravar. Mas hoje vocês puderam ver que não é assim. Por trás de cada episódio existe planejamento. Existe organização. Existe responsabilidade. E, principalmente, existe uma equipe pensando em como oferecer o melhor conteúdo possível para vocês. Fico muito feliz por finalmente mostrar esses bastidores. Na maioria das vezes, vocês assistem apenas ao resultado final. Hoje foi diferente. Hoje vocês acompanharam exatamente como construímos a estrutura oficial do quadro, passo a passo. Vimos sugestões sendo apresentadas. Vimos o Dr. Doença analisando cada uma delas. Vimos perguntas importantes feitas pelo detetive Antônio Manuel. E, no final, conseguimos montar uma estrutura completa para que tudo funcione da melhor maneira possível. Agora eu posso dizer com tranquilidade que o Dr. Doença Explica está oficialmente planejado. E isso me deixa muito animado para os próximos vídeos. Quero aproveitar também para agradecer ao José Daniel, ao Coelhão, ao detetive Antônio Manuel e, é claro, ao Dr. Doença.
Cada um teve um papel muito importante nesta reunião. Sem as ideias de vocês, esse projeto certamente não seria tão organizado quanto ficou hoje. Lembrem-se de seguir todas as regras que definimos nesta reunião. Assim conseguiremos manter o quadro organizado, justo e divertido para todos. Tenho certeza de que aprenderemos muitas coisas juntos durante essa temporada. Esse quadro foi criado para ensinar, esclarecer dúvidas e levar conhecimento de uma forma simples, acessível e interessante. Espero que ele ajude muitas pessoas e se torne um dos maiores projetos da história do canal. Se vocês gostaram de conhecer os bastidores da criação do Doutor Doença Explica, deixem o like, compartilhem este vídeo com outras pessoas e contem nos comentários o que vocês acharam dessa reunião. A opinião de vocês sempre será muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço para todas as claquetinhas, fiquem com Deus, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.